Olá, sabe? Às vezes, uma única palavra tem o poder de mudar absolutamente tudo. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar na canção Ainda para entender como uma palavrinha tão pequena pode carregar um universo de esperança e, de quebra, nos ensinar uma lição ou duas sobre perseverança. A canção já começa com uma frase que, nossa, talvez seja bem familiar para muita gente. É aquela voz interna, sabe? A voz da dúvida, do desespero, aquela que chega e decreta um fim antes mesmo da jornada terminar de verdade. Pois é, essa é uma experiência quase universal. Em algum momento da vida, essa vozinha interna sussurra que a gente não é capaz, que é melhor parar por aqui. Mas de onde ela vem? E por que ela é tão poderosa assim? Para entender o poder dessa canção, a gente primeiro precisa olhar bem de perto para a força que ela combate, essa tal voz da desistência. Então, do ponto de vista da psicologia, essa voz nada mais é do que a manifestação das nossas crenças limitantes. São aquelas ideias que se instalam na nossa cabeça, baseadas em falhas do passado ou em críticas que a gente ouviu. E olha que interessante, elas funcionam quase como um mecanismo de defesa, sabe? Para nos proteger da dor de tentar ir falhar de novo. E aqui está o ponto crucial. Não se trata só de um pensamento negativo, não. É uma ação. Essa voz literalmente impede que a gente avance. Ela vai fechando as portas internas para novas possibilidades, para novas tentativas. Mas aí vem a música e oferece um antídoto. E é um antídoto tão simples que está contido em uma única palavra: ainda. A canção propõe uma virada de chave que é simplesmente genial. Ela introduz uma palavra que, sozinha, consegue desarmar completamente a finalidade daquela voz do medo. A simplicidade e a profundidade dessa troca são incríveis. A voz do medo chega e bota um ponto final na história. Mas a palavra ainda transforma esse ponto final numa vírgula. Ela não nega a dificuldade de jeito nenhum, mas ela nega que seja o fim. É como se dissesse, calma, a história continua. O que a canção faz, de um jeito super poético, é um exercício perfeito de reestruturação cognitiva. Quando a gente insere o ainda, tipo, eu ainda não consegui, a perspectiva muda e, consequentemente, a nossa resposta emocional ao desafio também muda. Deixa de ser um atestado de incapacidade e vira só a constatação de um processo que está em andamento. Olhando de uma perspectiva psicológica ainda mais profunda, a voz do não dá pode ser vista como essa força que puxa a gente para a inércia, para a desistência. Em contraste, o ainda é aquela faísca de vida, sabe? O desejo que insiste em continuar, em criar, em seguir adiante, apesar de todos os obstáculos. E com essa ferramenta nova em mãos, a canção nos mostra como a gente pode mudar a nossa relação com o próprio fracasso. Esse trecho do refrão é, assim, o coração da ressignificação. Ele pega o símbolo máximo da falha, aquele não que nos paralisa, e o transforma na base, no chão, para um novo começo. É um processo que a psicanálise chama de elaboração. O não, que antes era uma muralha, algo que não dava para passar, passa por uma ressignificação e vira o chão firme, o degrau sobre o qual a gente pode subir e seguir em frente. Então, o ponto central é esse. Não se trata de esquecer ou apagar o que deu errado. A grande transformação está em usar essas experiências, mudando o significado e o poder que elas têm sobre a gente. É como transformar veneno em remédio. E isso tudo nos leva a uma nova mentalidade. Uma em que o erro se torna, na verdade, um professor. Que imagem poderosa, né? A letra personifica o fracasso não como um carrasco, mas como um guia. Um guia que não condena, mas que incentiva a persistir, a tentar mais uma vez. Isso nos leva direto para a distinção entre duas mentalidades. A mentalidade fixa, que é alimentada por aquela voz do medo, vê o erro como prova de que não somos bons o suficiente. Por outro lado, a mentalidade de crescimento, que a música celebra, entende o erro como parte essencial do processo de aprender e evoluir. A lição aqui é fundamental para a resiliência. A capacidade de tentar de novo nasce quando a gente consegue separar a nossa identidade do nosso desempenho. Um erro é algo que a gente fez, não é algo que a gente é. E, no final das contas, a gente percebe que ainda transcende uma simples palavra para se tornar uma verdadeira filosofia de vida. Filosoficamente, ainda é a afirmação da possibilidade. É a recusa em aceitar o presente como um estado definitivo. É a palavra que nos mantém em movimento, que lembra a gente que o futuro está em aberto e que a nossa história não está fechada.
E a canção conclui com essa frase que é definitiva. Ainda não é só uma palavra de esperança. É a própria definição de estar vivo. É o sinal vital que pulsa e nos diz que, enquanto houver um ainda, há vida, há possibilidade, há um caminho para seguir. E assim, essa análise nos deixa com uma reflexão, né? Naqueles desafios que parecem um ponto final, naquelas dificuldades que sussurram não dá. Onde é que está o ainda que pode transformar tudo isso numa vírgula e manter a história de cada um em movimento?